Esse painel incrível, a gente convidou 3 maravilhosas que a gente ama e se é muito inspirado também. Mas, infelizmente, uma das convidadas não pôde estar com a gente, se juntar, mas o painel vai continuar ainda muito babado. Por questões pessoais, a Giovana não pôde estar, mas, Giovana, muito obrigado, um grande beijo por você por ter aceito esse convite, tá bom? Bom, mas vamos lá, que agora vamos terminar com chave de ouro. A pandemia trouxe uma nova realidade, uma nova forma também de influenciadores, marcas, veículos lidarem nesse ecossistema de influência. Propósito e vozes de propósito começaram a ter ainda mais relevância de uma forma geral nas estratégias. Representatividade passou a ser muito importante também nas estratégias de influência de marca. Mas como que é essa nova realidade dos criadores digitais pós-pandemia? E como que era essa realidade na era pré-pandemia? Bom, as marcas e os consumidores realmente estão buscando mais influenciadores ou criadores que agreguem propósito aos seus discursos? Para esse bate-papo, vamos chamar a queridíssima da Samantha Almeida, head do Twitter Next. Enfim, é com você, Samantha. Oi, gente, meu Deus, boa noite, como isso aqui tá lindo, só gente maravilhosa, Di, Verô, Levi, meu Deus, isso aqui tá um grande encontro de família, não é mesmo? Então, gente, primeiro, muito boa noite, muito prazer, para você que está acompanhando a conferência do Grupo de Planejamento, meu nome é Samantha Almeida, eu sou diretora do Twitter Next Brasil, área de estratégia da maior plataforma de conversa aberta desta internet. E juntos hoje a gente vai falar sobre influenciadores e propósito. E principalmente abordar sobre essa nova realidade de criadores antes e pós-pandemia. Uma das coisas assim, eu tinha feito 1000 roteiros na minha cabeça aqui por onde começar, mas eu decidi agora, nesse momento, começar esse painel com uma frase fundamental que é: o problema não é meu. E eu vou explicar por quê. É um TEDx disponível no YouTube, corre lá para ver, que é da maravilhosa Natália Santos, que a gente vai receber aqui, jornalista, criadora, pesquisadora, mulher autônoma, maravilhosa, inspiradora, com quem eu tenho o enorme prazer de dividir esse espaço hoje, que nos convida a reconhecer as nossas fortalezas, as nossas fragilidades, mas principalmente as nossas responsabilidades para reconstruir o mercado de trabalho que queremos e, consequentemente, o mundo que queremos espelhar através dele. Sendo assim, a gente já disse, né? Infelizmente, Giovana Eliodoro não está com a gente, mas também aconselho que você siga ela, Transpreta, vai lá, vai aprender. Hoje ela não pôde estar aqui, mas continue seguindo, ouça, conheça, aprenda com Giovana. É sempre importante a gente abrir os nossos horizontes para conhecer gente que tem o que dizer. E hoje nosso papo segue com ela, queridíssima Nath, bem-vinda! Oi, gente! Nossa, depois dessa apresentação fiquei até sem palavras aqui. Muito feliz de estar aqui dividindo esse bate-papo com você. Infelizmente, a Gi não pode estar com a gente, mas eu repito o seu conselho. Assim, acho super importante ouvir o que a Gi tem a dizer, seja em qual for a plataforma. E vamos embora! Vamos embora! Sabe por quê? Hoje eu estava lembrando quando a gente se conheceu pessoalmente. É muito engraçado, gente, porque parece mesmo um encontro de uma grande família, um grande grupo, e às vezes eu fico me perguntando, será que é porque nós estamos realmente nos conectando com aquelas pessoas que fazem sentido com a gente, ou será que nós somos sortudos e estamos tendo acesso a pessoas que são tão importantes, relevantes, estão construindo propósito? E aí eu comecei a me questionar se talvez por aí que eu gostaria de começar a nossa conversa, se é que a nossa maneira de entender e de se adaptar ao mundo
passa obrigatoriamente por quem nós somos, né? Pelas nossas referências, pelos nossos repertórios. Então, como normalmente esse encontro aqui é para planejadores de marcas, eu vou começar, vocês vão ver, né? Eu te assaio alguns conselhos ao longo do caminho, mas eu vou começar com um conselho muito importante. Se exponham àquilo que não está pronto, que não está posto, que não é confortável, que não faz todo, que não estava desenhado para ser parte da sua trajetória. As melhores coisas e mais incríveis pessoas a gente conhece quando a gente se propõe a sair do nosso próprio universo. Então, Nath, eu queria que você se apresentasse, porque eu tenho aqui a sua bio, mas eu gosto sempre que as pessoas contem suas próprias trajetórias. Quem é você, Nath? Nossa, eu sou tanta coisa. Tudo bem, a gente tem até o final do dia, a gente é a última. A gente é a última, meu amor. Eu fico aqui até amanhã te ouvindo. Pode falar. Maravilhosa. Mas então, eu sou uma mulher negra, periférica, moradora do Rio de Janeiro, tenho 28 anos, sou mãe do Davi, sou jornalista, filha da Cláudia e do Fábio, e sou cega, né? Eu acho que é uma particularidade que eu tenho comigo, que as pessoas fazem questão de colocar à frente de todas as outras características que eu acho super importantes e talvez até mais relevantes do que ser cega. Não que eu goste de esconder nem ignorar, mas eu sempre digo que a cegueira não me define e não dita o próximo passo que eu dou, muito pelo contrário. Ela não deixa de ser o norte, mas ela não é quem comanda e nem quem manda. E é isso, eu sou uma pessoa feliz, flamenguista e recém-mãe. E você sabe que quando eu li aqui a sua bio, porque hoje eu revi, tá? Não vi pela primeira vez, eu revi o seu TEDx, porque eu acho ele muito importante, até porque quando você começa a pensar na sua própria trajetória, né? E eu falo desse lugar de uma mulher negra, mas ainda de uma mulher negra de muitos acessos, no lugar de tive acesso a uma boa educação, pude expandir os meus conhecimentos, tive o que eu falo de que é um primoroso, que é uma casa, uma estrutura familiar que me acolheu, me incentivou e me amou, e eu sei o quanto isso é fundamental na construção, né, da nossa identidade. E você sabe que quando eu comecei a olhar o desenho da sua trajetória, eu li lá carioca, né? Somos duas, carioca, né? Rio de Janeiro também, sou apaixonada por essa cidade, mas eu li 27 anos, jornalista, premiada, considerada pela revista Vogue uma das mulheres negras mais influentes do país, amiga pessoal de Naomi Campbell, tem fotos para provar. Tem fotos para provar, sabe? Foi comentarista do programa Esquenta durante 4 anos, trabalhou como repórter da Globo News. É tanta coisa, tem tanta coisa sobre você que me deu essa sensação de como a gente precisa expandir as nossas habilidades e as nossas referências para enxergar a potência do outro, sabe? Fiquei com essa sensação de que realmente o problema não é sempre o problema é do outro, que precisa se abrir a entender que os repertórios das outras pessoas são tão válidos quanto os seus e que a gente precisa achar esse caminho de completude, sabe? A gente estava tendo essa conversa anterior tão importante que eu fiquei pensando. Hoje eu sei como você se tornou uma influenciadora, mas eu queria que você contasse para as pessoas como é que aconteceu um belo dia, uma carioca, né, nascida em comunidade, se torna uma influenciadora nacional. Cara, eu acho que tem muitas camadas aí, né? Mas assim, acho que desde que eu sou muito criança, a minha mãe sempre falou para mim que eu podia ser o que eu quisesse, desde que eu não quisesse ser igual a ninguém. Então, isso já foi... Eu cresci, a minha infância foi toda baseada nisso, assim. Eu sempre brinquei de pique-esconde, pique-bandeira, enfim. Era café com leite na maioria deles, mas eu queria brincar. Então, eu acho que a maneira como eu sempre encarei a vida foi muito diferente, assim, sabe? Eu nunca me vi deficiente. E fui fazendo as coisas que estavam ao meu alcance e as que não estavam ao meu alcance também, assim, de acordo com as oportunidades que surgiam, algumas a gente ia criando, essas coisas. Mas quando eu me vi deficiente foi muito difícil, assim, porque eu fiz um curso técnico em administração no meu ensino médio, eu passei em primeiro lugar numa prova de uma escola pública aqui no Rio de Janeiro,
Cheguei numa escola com 3.500 alunos e nenhuma aluna cega, então, assim, foi uma loucura. Tive que ensinar muita coisa para todos os profissionais que estavam ali. Mas o fato é que, assim, a trajetória começou quando eu terminei o curso técnico. Eu terminei o curso técnico e não consegui diploma. Por quê? Porque eu não consegui estágio. Por que eu não consegui estágio? Porque as empresas não contratam pessoas com deficiência, e principalmente deficiência visual. Mesmo com uma lei de cotas desde 1993, mesmo com, sabe, com lei, com coisas acontecendo no Brasil, eu simplesmente terminei o curso técnico, foi um sacrifício danado, já ia falar um palavrão aqui. O horário permite, Foi um sacrifício danado. Eu não consegui que as pessoas me enxergassem como profissional. Porque o que eu falei, assim, a deficiência vinha primeiro. E nunca tinha acontecido isso antes na vida. Eu sempre fui primeira cega em curso, primeira cega em escola, primeira cega nas brincadeiras, nos shows, nas baladas, mas nunca tinha sido impedida de fazer uma coisa por conta da minha deficiência. E na época, assim, há 10, 11 anos atrás, eu só vivia a minha vida, eu só queria ter uma vida normal de uma adolescente jovem, né, uma jovem adolescente, assim, sair, e não entendia porque estava sendo discriminada por conta da minha cegueira. O fato é que eu fiquei 2 anos procurando emprego, as empresas falavam para mim assim, olha, a minha empresa não está preparada para receber pessoas como você. A gente não contrata cego, olha, contratar cego é muito caro. Então, por isso que eu sempre falo que o problema nunca era meu. As pessoas faziam questão de dizer que o problema era delas, mas elas também não estavam dispostas a me ouvir, a entender que para eu fazer tudo que eu faço, eu precisava de 2 programas gratuitos no computador, que não precisava de muita adaptação física, mesmo que precisasse, a minha contratação valeria a pena. Então, assim, eu nunca dei esse primeiro passo, eu nunca fui contratada pelo meu currículo. Eu sempre trabalhei, até hoje, por indicação, porque uma pessoa me viu trabalhando e falou, pô, essa menina é boa, contrata ela que vai valer a pena. Inclusive, Diego de Oliveira foi uma das pessoas que me levou para a Coca-Cola, porque foi dar uma palestra na faculdade que eu fazia, e eu briguei com ele, discuti, porque eu achava um absurdo as coisas que a empresa dele fazia, e depois a empresa dele que me contratou. Eu amo isso. É um lugar mundo muito pequeno, entendeu? Eu amo isso, o lugar do aceitar a provocação nesse lugar de que nós somos agentes de transformação, sim. Porque eu acho muito importante a gente assumir esse lugar, porque vou trazer aqui, tá, gente, no final disso aqui, o objetivo é que a gente termine puxando esse lugar de responsabilidade do que a gente está fazendo por esse mercado de trabalho. Então, eu acho fundamental quando a gente diz que Viola Davis também, né, trouxe sobre eu só posso ganhar o Oscar se as pessoas me dão bons papéis para desempenhar. E aí, eu tenho o Oscar, o Tony, o Grammy, e aí eu tenho esse sortimento de oportunidade de mostrar o meu potencial. Mas sem as oportunidades, como é que a gente conclui potencial, né? A gente não chega, né? Então, eu passei 2 anos nessa luta até que eu, assim, fiz vários cursos, né, ao longo desse tempo, fiz trabalho voluntário, trabalhei no jornal comunitário na favela vizinha de onde eu morava, e fui vivendo, assim, falei, cara, não vou deixar de viver, vou continuar me preparando, porque quando a oportunidade chegar, amor, eu tô pronta. E se ela não chegar, vou ter que bater na porta mesmo, foi assim que minha mãe me ensinou, vamos lá. E aí, com 20 anos, a Regina Casé botou no Twitter assim, olha, quem quiser ir lá no meu programa, só fala aqui com o meu assistente. Aí meu irmão falou, a gente foi, chegando lá, eu fiz amizade com um menino chamado René Silva, que hoje é meu irmão, criador de um jornal chamado Voz das Comunidades, aqui no Rio de Janeiro. E aí fiz amizade com ele, o René já trabalhava nos bastidores do Esquenta, então toda semana eu estava lá. Não tinha nada para fazer mesmo, ninguém me contratava. Maravilhoso. Vou lá ver o que dá esse negócio. E aí um dia, o Gabrielzinho Birajá, que é um cantor de samba cego, levou para o programa um livro em braille. A Regina perguntou quem lê braille aqui na plateia. Aí eu estava lá, no lugar certo, na hora certa. E a minha trajetória começou assim. Ela perguntou por que eu lia. Eu falei que eu era cega, ela não acreditou, porque ninguém acredita, né? Meu olho é vivíssimo.
Inclusive, ele às vezes é mais vivo que eu, ele tem mais vida própria do que eu mesma, não me obedece nunca. Mas começou assim, a biblioteca do Esquenta, eu lendo um livro, aí na semana seguinte era para falar sobre modernismo, e eu sou apaixonada por Tarsila do Amaral, Macunaíma, um livro que eu adoro também, uma das minhas referências de uma pessoa preta, retinta, que não queria ser preta, enfim, e coisas nossas, assim, sabe? E aí fui indo, toda semana tinha uma coisa que eu sabia falar, e a Regina falou, cara, por que você está toda semana aqui? Por que você sabe falar de tudo que eu falo e você não está trabalhando? Eu falei, porque ninguém me dá emprego. E aí minha vida começou assim, eu comecei a trabalhar na Globo, no Esquenta, como oficineira, trabalhava com logística, via programa de plateia, selecionava pessoas para irem em programas. Aí via lanche, via ônibus, via horários, essas coisas todas que eu tinha aprendido no curso técnico. E aí o Esquenta era um programa de temporada, ele voltou. Quando ele voltou, a Regina descobriu que eu estava trabalhando lá, que tinha dado certo, ela me indicar e tal. E ela falou, não, quero que você venha trabalhar comigo. Aí eu comecei a trabalhar no Esquenta como comentarista e como redatora e pesquisadora nos bastidores, porque era a condição de eu ser contratada na época. E aí ali eu comecei a fazer faculdade de jornalismo, dali eu fui trabalhar na Globo News, depois fiquei 4 anos fazendo faculdade, o Esquenta acabou, saí do Esquenta e estava terminando a faculdade não aceitou a minha experiência viajando no Brasil, fazendo documentários, estando em rede nacional domingo, como estágio. Aí eu tive que procurar emprego. E aí, amor, não consegui emprego de novo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa cega, uma jornalista cega. E aí foi que o Diego chegou na minha vida, a minha professora fez uma carta de recomendação, mandou para todas as empresas do Brasil, que vocês imaginam, das grandes às menores. E a minha carta de recomendação chegou na Coca e o Diego encaminhou para o RH. E aí eu fui contratada. Só que nesse meio tempo, as pessoas falavam para mim assim, olha, você é um ET. Como é que você anda de bicicleta, garota? Aí eu falava com a perna. Como que você faz comida com a mão? Como que você samba, a gente, com o pé? E as pessoas não entendiam como eu fazia as coisas e eu não entendia como as pessoas não entendiam o que eu estava fazendo, porque era só a minha vida, entendeu? Era só o que eu fazia no meu dia a dia. Como que eu escolho roupa, como que eu me maquio, como que eu pintio o cabelo. Até como eu transava, desculpa o termo, as pessoas perguntavam. Porque é muito difícil, como cega, ter uma vida comum, ter uma vida corriqueira, uma vida tradicional, entre muitas aspas. E aí as pessoas falaram, cara, faz um Instagram, faz um canal para mostrar como você vive. E eu achava um absurdo aquilo. Cara, eu só tenho uma vida normal, por que eu tenho que mostrar para as pessoas como eu faço as coisas? E aí começaram a chegar a parte legal, assim, de pessoas com deficiência falando, olha, eu aprendi a usar o celular porque você falou que usava o celular. Eu fui comprar uma roupa e eu exigi que a pessoa falasse comigo e não com quem estava do meu lado, porque você falou que faz isso. E aí eu comecei a ver, por conta dos meus pares, relevância naquilo que todo mundo via a diferença. E acho que foi assim que começou, sabe? Quando eu comecei a ver valor, porque outras pessoas que tinham dificuldades, não as mesmas que as minhas, necessariamente, me falavam, assim, porque até então, sabe, eu só queria ter uma vida comum, sabe? Era muito difícil, e é muito difícil para mim ainda, me enxergar como ser de outro planeta. E ter que exigir para as pessoas respeito, igualdade de direito, de oportunidade, de trabalho. Para mim é uma loucura ainda hoje. Mas hoje eu já entendo que se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim. Se eu não mostrar para as pessoas que eu sou capaz, as pessoas não vão continuar não acreditando. Que assim, hoje eu estou empregada, mas se eu ficar desempregada, eu vou morrer no LinkedIn, no Vagas, na Cato, e meu currículo não vai ser selecionado mais uma vez. Por quê? Porque as pessoas continuam não vendo valor em quem tem uma deficiência no Brasil. E eu sigo aqui na luta, nadando, criando braço. Às vezes eu canso, mas eu não posso cansar todo dia, porque senão o leite está muito caro, a fralda está muito cara, eu preciso me sustentar, eu preciso sustentar meu filho, eu preciso viver também. Então, mesmo que a gente canse, e acho que você também deve passar um pouco por isso, porque somos sempre as primeiras e muitas das vezes as únicas nos lugares onde frequentamos. E às vezes cansa, mas a gente nem tem esse direito de se cansar, né? Nossa, Nath,
Assim, ouvir você é uma jornada, né? Porque ela me leva para vários lugares. Primeiro, ela me coloca num lugar de reconhecimento das minhas próprias limitações, porque eu acho que quanto mais você vai se reconhecendo como parte de uma estrutura que precisa de ajustes para te encaixar, você também vai percebendo que faltam muitas outras pessoas dentro desses mesmos lugares. E aí me joga para um outro lugar que você diz que eu fui a primeira aluna cega dessa escola, eu fui a primeira profissional cega dessa empresa, porque tem o lugar do seu primeiro, né? E a primeira líder de uma área como mulher negra tem esse lugar do primeiro que carrega uma responsabilidade, que carrega muitas vezes uma não possibilidade de errar, uma não possibilidade de ter dúvidas, porque você não podemos. Não é só a sua própria trajetória e suas próprias questões pessoais, sua própria narrativa profissional, você representa muitas coisas, muita gente, tem muita gente que assim, né, que aprende a usar o celular porque entende que é possível através de você, e óbvio, né, sempre devido às proporções, eu sempre fico pensando desse lugar do único. A gente reivindica tanto espaço para que as pessoas possam, para que mais do que a gente possa ter os nossos lugares, mas para que a gente não seja o único naquele espaço, porque ser o único dá uma falsa dimensão de que a questão está resolvida quando ela nasce e termina em você. Quando, na verdade, quando você me fala que você cansa, eu sempre fico pensando, é importante a gente poder ter outros iguais em volta para poder dividir, para poder cansar junto, para poder tirar as dúvidas, para poder recorrer. Então, eu sempre também, no lugar de pessoa que não só muitas vezes a agente de transformação dentro dos espaços, mas também cria espaços para que as pessoas possam chegar nesses novos lugares, tem uma energia que precisa ser colocada, porque está sempre sobre cavando oportunidades, se provando potencial, trazendo as pessoas de fora para dentro do seu contexto para que elas possam amplificar suas próprias visões sobre as coisas. E aí eu te pergunto, né? E é uma pergunta que a gente estava fazendo antes, eu acho muito honesta. Como é que a gente consegue construir um caminho que seja verdadeiro para que as marcas consigam se aproximar das pessoas que estão nesses lugares que são tão únicos, porque tudo que você trouxe, toda a sua visão de mundo, para mim, ela é tão única, ela é tão preciosa, ela me leva a questionar o mundo, provavelmente, para mim, é um lugar de inovação, é onde eu tenho lugares que eu não estava identificando demandas, produtos, serviços, enquanto você vai falando, minha cabeça criativa vai pensando, caramba, isso aqui é uma alteração que eu posso fazer, caramba, isso daqui é um serviço que pode nascer. Eu fico pensando quanto o mundo não está perdendo de oportunidade não convivendo com a diferença no seu cotidiano, não só na sua observação de zoológico, né, do outro diferente que está longe, mas daquele que está presente, de que está junto, de estar entendendo as demandas do dia a dia juntos. Como é que você acredita que marcas e as empresas podem se aproximar, especialmente desses influenciadores, de maneira que seja boa para criar conexões com esse público que muitas vezes não tem referências, mas existe, mas é potente, está procurando como se ver e ser visto nesse mercado, tanto de empregabilidade quanto de comunicação. É muito bom te ouvir falar, porque a minha cabeça viaja, assim, eu fico pensando várias coisas. Mas eu acho que tem algumas que são pontuais, que eu acho que é super válido falar aqui, que é enxergar oportunidade e oportunidade mesmo, assim, diferenciar a oportunidade de oportunismo. É você ver valor naquilo que você está investindo e no que você pode realmente aprender, baixar a guarda, dizer que não sabe mesmo, entender como você vai contribuir para potencializar determinados temas, determinadas pessoas, como você pode agregar trazendo aquela pessoa ali para dentro. Porque, assim, acima de tudo, a gente está falando de business, a gente está falando de negócio. E a gente não quer caridade, não está pedindo um favor, sabe? Você vai me contratar estando à frente ou estando atrás para contribuir, porque você quer um resultado daquilo.
Agora, se você quer um resultado daquilo, se você espera algo daquilo, faz direito. Não espera, porque assim, não somos sazonais, sabe? Eu não sou uma Páscoa, eu não sou um Natal. Tá? Entende? É uma diferença muito grande. E mesmo que eu fosse, todo ano você tem a oportunidade de fazer aquilo. Mas eu não sou. Então, assim, cara, me ouve e não tenta me encaixar no lugar onde eu não estou. Se você vai me contratar, seja como influenciadora ou seja como planejadora da sua empresa, entende aquilo que eu posso trazer para agregar você. Para jogar junto, né? Porque, Sim. assim... Total. Nossa, sabe que eu lembro, eu estava conversando com o Thiago Amaral, um outro, para mim, um farol, assim, sabe? Sobre como é que a gente consegue criar efetivamente espaços que sejam inclusivos para PCDs. E o Thiago, ele cuidou do projeto, ele tem um trabalho muito importante em fazer com que os espaços sejam mais acessíveis, né? Ele é cadeirante e ele trouxe essa visão do usuário para dentro dos festivais de música. E a pergunta que ele fez num dia que a gente estava participando de um painel eu não me divirto? Eu não ouço música? Eu não paquero? Eu não curto? Eu não ando? Eu não vejo as pessoas? Eu não circulo pelos lugares? Quem disse? Quem me colocou nesse lugar? Eu não fui colocado nesse lugar, eu estou aqui, eu quero ter, mas eu quero que esse lugar esteja tão disponível para mim quanto eu estou para ele. E aí eu fiquei pensando, olha como a gente está deixando de achar oportunidades de negócio, de produto, de serviço. Quando a gente fecha dentro de caixas do que deve ser aceitável, do que deve ser correto, do que deve ser validado socialmente, a gente também se fecha para um mundo que existe, e eu acho esse um ponto importante, é um mundo que existe com ou sem nós, ou com ou sem a gente das marcas, da comunicação, e é por isso que muitas vezes eu fico pensando da importância da conversa pública, porque eu tenho para mim, né, tipo, eu tenho uma orientação, sendo uma pessoa que mais se preocupa sempre com o interesse das pessoas e a partir do interesse delas criar, eu fico pensando quanto as pessoas estão exigindo marcas e discursos que considerem muito menos que consumidores, mas que considerem as pessoas como cidadãos. E esse lugar do cidadão é um lugar tão mais valioso para esse novo modelo de sociedade que a gente está desenhando, que eu fico me perguntando, né? Você, que hoje está dos dois lados da moeda, você é uma influenciadora de um lado que tem o seu discurso e a sua vida como uma fonte de inspiração para as pessoas, mas, por outro lado, você também é uma produtora de conteúdo digital na Globosat, né, especificamente no Multishow, que também contrata pessoas e traz essas novas narrativas para dentro do seu trabalho. Quais são as dificuldades? Quais são as mudanças que você tem sentido nesse mercado de trabalho? Eu acho que a primeira dificuldade... Enquanto a gente vai arrumando aqui, a gente está isso, ajudando aqui a câmera. Eu fico sempre numa provocação muito pessoal de que a gente sempre espera que as estruturas façam grandes coisas, né? Que os grandes líderes façam grandes coisas, e a gente muitas vezes não enxerga todas as potências que estão inseridas no nosso cotidiano, todas as potências que estão inseridas nas nossas próprias escolhas. Nath voltou aqui com a gente. Voltei. Eu queria muito te ouvir, porque é um lugar muito importante ser ponte, é um lugar muito importante ser filtro, porque muitas vezes, sabe, Nath, eu sinto que de um lado eu tenho um potencial gigantesco de um influenciador, que muitas vezes não tem o alcance, não tem a base, porque as pessoas não conhecem, porque se conhecesse ele teria. E do outro lado eu tenho uma marca que não consegue entender o valor daquele discurso, e muitas vezes eu fico ali naquele meio do caminho, eu falo assim, sabe assim, minha amiga quer te conhecer, e aí você vai lá e puxa a mãozinha um do lado do outro e cola as duas mãozinhas. Então, como é que é esse teu lugar também de dentro, né? Sabendo quais são as dificuldades, sendo a influenciadora, como é que é esse lugar de produtora de conteúdo digital?
quais são as principais demandas e entraves que você sente dentro desse mercado? Eu ia falar uma coisa que você falou, que é valor. Eu acho que, assim, eu preciso provar para o meu empregador, né, que eles precisam ver valor naquilo, e que valor não necessariamente está na quantidade de publicações, na quantidade de seguidores, e que hoje em dia as pessoas consomem propósito. Então, por exemplo, se o Multishow faz uma M, ou se não se posiciona, ou se não fala do que estão falando, as pessoas cobram o Multishow como se o Multishow fosse uma pessoa. Então, a diferença é que hoje em dia as pessoas cobram das marcas, esperam posicionamento, e esperam verdade cada vez mais das marcas, como se a marca fosse a Samantha, como se a marca fosse a Natália. Então, todas as marcas hoje ela tem uma cara, ela tem um vestimento, a gente sabe o que esperar de determinadas marcas, por isso que as pessoas consomem ou deixam de consumir determinadas coisas, determinados produtos. E é isso que eu tento levar para o Multishow. Cara, não adianta você colocar um influenciador que não tem nada a ver com o que você está falando. Eu vou transmitir o Rock in Rio, por exemplo, que é um festival, e eu vou colocar uma pessoa que não tem nada a ver com o festival, ou que não tem a cara daquele festival para transmitir, para ser apresentador, para fazer matéria, as pessoas vão achar super esquisito, as pessoas vão comentar, e isso vai virar trend topic no Twitter. Ou, por exemplo, vai ter um movimento sobre música, que teve agora por conta do George Floyd, a gente falou sobre Black Lives Matter, e a gente não vai falar. O Multishow é um canal de música, a gente não vai falar nada, a gente não vai fazer nada, a gente não vai se posicionar, as pessoas vão cobrar, e isso reflete diretamente no que a gente procura, no que a gente propõe. Então, assim, às vezes a gente deixa de ganhar patrocinador, a gente deixa de ganhar publicidade, mas pelo menos, assim, lá onde eu estou agora, eu consigo, de alguma forma, não tudo, né? Porque a gente está falando de Multishow, o Multishow é filhote da Globo, né? E é uma empresa gigantesca, é uma hold que tem várias outras empresas, que tem uma cara, que tem uma marca, que tem um propósito, e que Multishow é a ponta de várias outras caixinhas. Então, assim, eu não tenho como mudar tudo. Mas o que eu posso fazer de transformação ao meu redor é dar exemplo e trazer pessoas, influenciadores, porque às vezes as pessoas falam assim também, sabe? Não sei se acontece com você. Mas não tem. Eu estou procurando e não achei. E a gente sabe que isso não é verdade. Então, assim, o meu papel, além de mostrar valor e de provar por A mais B por que aquilo tem valor, é trazer as pessoas certas no lugar certo e na hora certa. Que foi muito o que aconteceu comigo também. Então, assim, eu me vejo muito responsável. Às vezes um pouco frustrada, porque assim, não é sempre que a gente consegue, mas o fato de a gente já conseguir discutir e da gente fazer com que o bichinho da transformação, da acessibilidade, enfim, morra das pessoas em algum momento, já é um ganho, né? Total, Nath, sabe por quê? Eu sempre falo sobre isso. Eu sou a pessoa mais frustrada e mais motivada que eu mesmo conheço. Eu Primeiro também. porque eu vivo frustrada, porque nunca sai exatamente como eu queria, mas eu vivo motivada porque sempre dá para emplacar ou fazer as pessoas repensarem em alguma coisa. Eu sempre parto desse princípio, porque todas as vezes que eu ouço as pessoas falando sobre propósito, eu fico pensando de que botaram a palavra propósito, mas para mim é sobre a minha vida, é sobre as coisas que eu acredito, é até sobre os erros, são os erros que eu acredito, até sobre a forma, até sobre não estar redondo, não estar perfeito, é pelo fato de que às vezes são coisas tão novas que a gente não sabe realmente se são todos os caminhos, mas fazendo, errando, acertando, o importante é fazer. A gente está vivendo um tempo tão primoroso sobre o fazer, um tempo tão primoroso sobre o não esperar mais para que as grandes movimentações acontecem e sermos as pequenas revoluções dos espaços onde estamos inseridos, que a gente tem aí, eu estou vendo aqui, que nós estamos entre mais 5 minutos para a gente fechar, e eu queria muito que a gente fechasse com uma das coisas que eu estava ouvindo no seu TEDx, e eu gosto muito de sempre pensar que a gente acha, a gente sabe do mundo aquilo que quais são as nossas próprias experiências, as nossas próprias vivências. E eu achei tão incrível quando você diz que
muito pelo contrário, não subestime o que eu não posso fazer. Me dê desafios maiores, me traga coisas maiores, acredite, me veja como potência. Então, quando você diz que tudo o que te propuseram até hoje, você faz e faz bem. Eu queria que você contasse sobre a sua experiência de produção e de que ensinasse as pessoas que estão aqui com a gente como é que a gente pode enxergar potência nas pessoas e não enxergar escassez nelas. Nossa, eu tô ouvindo você falar quase chorando, assim, porque é muito difícil você ter que ficar se provando o tempo todo, né? Você tem que ficar se mostrando capaz, você tem que ficar se pedindo desafio. Tem uma analogia que eu fazia muito quando eu era mais nova, que era o seguinte: eu queria muito que as pessoas me vissem na multidão, sabe? O meu sonho era andar no centro da cidade e perceber que as pessoas me viam, me consideravam, entrar num festival e falar: caraca, alguém pensou em mim, sabe? Tipo, era meu sonho ser vista na multidão. E passou um período, assim, um tempo da minha vida, que o meu sonho era não ser vista na multidão. Por quê? Porque as pessoas viam a minha bengala, as pessoas não me viam. Então, assim, é uma linha muito tênue entre você querer que as pessoas te enxerguem e que as pessoas te considerem. O meu tema do TCC, já vou responder a sua pergunta, foi sobre pertencimento e participação na faculdade. Por quê? Porque eu nunca me sinto pertencente e participando ao mesmo tempo. Ou eu pertenço e não participo, ou eu participo e não pertenço. E isso é muito significativo quando a gente fala em termos de marca, de planejamento, de propósito. Quantas pessoas que você conhece pertencem e participam do espaço que está ao seu redor? É muito difícil, sabe? Assim, a gente no Brasil mais de 45 milhões de pessoas. Eu estou falando de negócio, estou falando de dinheiro, e ainda assim as pessoas não consideram a gente capaz de consumir, de contratar serviços, produtos e de trabalhar, que é para chegar na pergunta que você me fez. Eu fui contratada, vai fazer 2 anos agora em dezembro, e quando eu sou contratada, é sempre um recurso com deficiência que chega, nunca é um recurso. Então, mais uma vez, quando eu cheguei, eu tinha que provar para as pessoas que eu era capaz de fazer o que eu fazia e para que eu tinha sido contratada. Então, eu ficava, me dá trabalho, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. E depois que eu fazia, as pessoas se surpreendiam, ficavam super chocadas, porque eu fazia muito bem o que era nada mais do que a minha obrigação. Um certo dia, me pediram para fazer uma pesquisa, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, sobre um programa que não existia, e é uma pesquisa completa, uma pesquisa de campo, então eu tive que ir a vários lugares, fazer uma análise gigantesca, e cheguei, depois, sei lá, a pesquisa foi dada na segunda seguinte eu cheguei. Normalmente as pessoas levam 1 mês, 2 meses para fazer, eu fiz aquilo em 1 semana, porque eu só tinha aquilo para fazer mesmo. Então eu falei, as pessoas super atoladas iam fazendo uma pesquisinha que eu fazia, sei lá, em 1 segundo, ainda rolei 1 semana. E fiz a pesquisa, cheguei para apresentar para o meu chefe uma pesquisa que tinha coisas relacionadas a cenário, a figurino, a personagem, características de personagem, valores, possibilidade de estúdio para ser gravado, possibilidade de formato, a sugestão de atores, enfim, uma pesquisa completona. E aí as pessoas ficaram super chocadas. Como você conseguiu fazer uma análise de cenário? Como você conseguiu pensar em figurino? Eu fiquei super chocada com a pergunta e com o espanto das pessoas. E aí o que eu expliquei foi o seguinte, gente, quando eu entro num espaço, assim como vocês, eu preciso analisar o lugar que eu estou. Você faz uma análise visual. Eu, para fazer essa análise visual, preciso perguntar se é um lugar quadrado, retangular, se tem parede, se não tem parede, quantos obstáculos tem na minha frente, se é um ambiente arejado. Às vezes eu nem pergunto, porque quando é arejado ou quando não, a gente consegue perceber. Mas tem outros sentidos que a gente acaba aprimorando que são necessários porque eu não tenho o visual, então necessariamente eu vou aprimorar outros. E aí eu expliquei isso para os meus chefes, para os meus pares e tal, e eles ficaram super espantados, eles não tiveram pudor nenhum de se mostrar espantado, não tiveram pudor nenhum de mostrar que não acreditavam que eu seria capaz de entregar uma pesquisa tão completa quanto aquela, e me deram parabéns por eu fazer o meu trabalho, que nada mais era do que a minha obrigação. E eu fico muito chateada com isso, assim, porque uma coisa é você ser reconhecido por aquilo que você faz, outra coisa é você ser reconhecido por aquilo que você faz por ser deficiente.
Então, assim, todos os trabalhos que eu faço jornalista não cega. Então, assim, eu sou uma jornalista boa porque eu sou cega. Porque se eu não fosse cega, talvez nem jornalista eu fosse. Então, quando você coloca a minha deficiência para me elogiar ou para me diminuir, você está sendo capacitista comigo. E você está dizendo que eu não tenho capacidade de fazer aquilo se não for por conta da minha deficiência. E, assim, eu tive direito de ficar chateada? Tive. Mas para mim. Porque eu também não pude mostrar para as pessoas que eu fiquei chateada com a conclusão delas. Porque também é uma ofensa. Eu preciso muito me policiar e me podar daquilo que eu penso, daquilo que eu falo, ainda hoje. Assim, é muito... Eu sempre falo que eu fico numa linha muito tênue entre mostrar para as pessoas que eu sou capaz a todo custo, mesmo que eu não consiga fazer aquilo, ou não fazer, e aí parecer para as pessoas e para a empresa que eu não fui uma boa contratação. Porque, assim, também não tenho direito de errar, não tenho direito de não conseguir, não tenho direito de ser vulnerável, de falhar. E eu sou só pessoa, eu sou só humana. Assim, quando eu consigo, e quando eu não consigo, eu tenho que conseguir, porque não tenho o direito de não conseguir, sabe? E é o que eu falo que às vezes cansa, assim. Eu falei no meu TED sobre rótulos, e é uma analogia que eu faço muito, assim, que as pessoas me rotulam muito. E eu dei o exemplo de Coca-Cola, né? Às vezes você faz um estrogonofe e tudo que você quer é uma Coca-Cola. Você precisa daquele rótulo para entender que você precisa da Coca-Cola. Mas às vezes você vai pegar a Coca-Cola pelo rótulo, vai tomar a Coca-Cola e a Coca-Cola vai estar quente. Então eu sempre falo que os rótulos, eles são super importantes, mas eles não são, de maneira alguma, o que vão definir a maneira que você consome aquilo que você comprou ou aquilo que você almejou. Por quê? Porque depende muito de você também. Depende muito do que você faz, de como você recebe aquele rótulo, de como você está preparado para receber aquele rótulo. Às vezes você não está preparado, porque você não se permitiu estar preparado. Então, assim, como você falou lá no começo, a gente precisa se permitir, a gente precisa procurar, a gente precisa consumir os nossos pares, e a gente precisa, mais do que isso, buscar o novo. Cara, se eu não conheço, eu não vou correr do que eu não conheço. Eu vou correr para o que eu não conheço. Porque a partir do momento que eu corro para o que eu não conheço, eu estou construindo ponte e eu estou enxergando ali uma oportunidade de conhecimento e de crescimento, seja profissional, seja pessoal, né? Falei pra caramba, né? Desculpa. Você sabe o que acontece? É porque você vai falando e parece que ele vai espelhando muitas trajetórias. É muito importante isso. A gente não precisa ser iguais para saber aonde toca cada história do outro, porque os lugares, tem sempre tão poucos lugares na sociedade que estão disponíveis para todo mundo, sabe? A gente colocou caixinhas tão delimitantes que no final quase ninguém cabe. E é muito importante que a gente entenda que quais são essas caixas que a gente precisa desfazer e que a gente precisa se responsabilizar para desfazer. Porque quando eu te ouço, eu ouço de uma inteligência, de uma eloquência, de uma potência criativa. Quando eu vejo as coisas que você produz, a inteligência, a articulação, eu fico pensando em que mundo, em que configuração você não é uma jornalista brilhante. Eu não consigo entender a configuração que não valida seu brilhantismo. Então, para mim é porque a gente vive uma era de novas demandas. E essas novas demandas, elas passam por trajetórias. Eu sempre acho que a gente sempre viveu um lugar de que o resultado importa. Né? A gente precisa ter o melhor produto, a melhor campanha, a melhor redação. Eu acho que a gente tem pensado em reconstruir a trajetória para o melhor. Esse melhor, ele ganha novos contornos quando ele está preenchido de novas perspectivas, quando ele está preenchido desse brilhantismo de vivências
que a gente precisa reconhecer, que a gente precisa compartilhar, que a gente precisa aprender com, e me coloco também muito nesse lugar de que muitas vezes a gente está ali demandado, né, sendo demandado como se tivéssemos todas as respostas, mas também estamos em processo de aprendizado e que durante o processo sempre gosto de poder levantar a mão e falar, calma aí, vamos, isso aqui é um lugar que eu também não tenho todas as respostas, mas eu gostaria de compartilhar as dúvidas. Em geral, mais cabeças juntas pensam e chegam a melhores soluções, e eu acho que é isso que se chama inovação, é isso que se chama processos de cocriação. É menos sobre grandes tecnologias e sobre as humanidades que a gente ainda a gente ainda nega. Então, estamos acabando o nosso encontro. Eu poderia ficar te ouvindo o resto dessa noite. Eu também com você. Sabe? E eu vou ficar te ouvindo porque é muito importante dizer isso, assim, esses encontros são sempre provocações, porque eles são sempre um lugar para a gente abrir o pensamento e da gente manter o pensamento aberto, né? Sei que tem um monte de gente assistindo, eu estou vendo a audiência, eu sempre peço para que as pessoas não durmam com essas vontades que a gente sai desses encontros inspiradores, a gente dorme e amanhã é outro dia. Não deixa amanhã ser outro dia. Amanhã tem que ser o dia que continua o hoje. Amanhã tem que ser o dia que evolui o hoje, porque não cabe mais no mundo aonde Natálias, aonde Giovanas, aonde todas as narrativas não tenham seus espaços que não precisa ser tão difícil que é direito, né? Então, é isso, gente. Muito imenso prazer estar aqui. Obrigada pelo contato. Vamos esperar esse momento pandêmico passar para a gente poder fazer esse encontro pessoalmente. Ai, por favor. Globosat, fica de olho, porque eu tenho um sonho de trabalhar com Natália. Então, fica também. De olho. Que esse sonho por favor, gente. Aqui, no meu caderninho de sonhos a realizar, em geral, eu realizo. Maravilhosa. Para quem está aqui, de ver todo o time que convidou a gente para esse encontro. O meu grande abraço. Nath, é sempre um prazer imenso falar com você. Quero te ver mais vezes. Por favor, obrigada, gente. Beijo. Tchau, gente. Boa noite.